Olá, amigos. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua atenção e principalmente pela sua audiência. Estamos iniciando mais um ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Entrevistado de hoje, amigo e um grande currículo, Mike Cili. Vê se eu me lembro de cabeça. Ele é coordenador da Câmara Setorial de Granéis Líquidos, da Associação Comercial de Santos, é presidente do Conselho de Câmaras da Associação Comercial de Santos e diretor-geral da Stolthaven, uma grande empresa de Santos, instalada aqui no Porto Organizado de Santos e que trata principalmente de granéis líquidos. E, além de tudo, meu amigo e jogador de tênis. Tem jogado tênis, meu caro Mike? Inicialmente, muito obrigado pelo convite. Prazer estar novamente aqui no seu programa, participar desse programa aí que tem uma grande Você que é da casa, né? Você é mais do que da casa, né? Mas é um grande prazer sempre estar com você e poder conversar sobre os assuntos importantes aí para a nossa comunidade. Tem jogado tênis, não? Eu tenho jogado tênis, não tenho jogado tanto quanto eu gostaria, por causa do falta um pouco de tempo, mas tenho jogado meu tênis. Aliás, temos um desafio pendente. Um dia vai acontecer, depois eu trago aqui o resultado. Não sei. Acho que vai ser equilibrado, talvez um match tie break para definir. Ô, Mike, tivemos a semana passada o Santos Export. E, de repente, entrou na pauta um assunto importantíssimo, que é o grande sonho de praticamente todos os grandes players do Porto de Santos. Voltou a estar em debate a regionalização do Porto de Santos, principalmente para fugir um pouco da política tradicional de Brasília. E o secretário nacional de Portos admitiu a possibilidade, aliás, a 12.815, o novo marco regulatório, ele prevê a concessão, e o Márcio França, governador do Estado, estava presente. Parece que o trâmite é o seguinte: o governo do Estado pede e a Secretaria Nacional de Portos, por intermédio do Ministério dos Transportes, faz a concessão ou ao Estado e aos 3 municípios, Cubatão, Santos e Guarujá, enfim, um modelo a ser definido. Mas especificamente, conceitualmente, sobre a regionalização, qual é a sua posição? É uma boa? Olha, é um grande sonho nosso, é uma coisa que eu sempre venho falando há muito tempo. Eu acho que é fundamental seguir o padronamento global dos portos mais importantes do mundo. Exatamente. Agora, a questão, ela não é tão simples assim. Na questão de transferência política, nós temos que tomar muito cuidado, porque a forma de como se deve colocar, ela tem que ser muito bem balanceada. Não adianta a gente sair de uma condição, digamos, política descentralizada para uma questão política centralizada. O que eu estou dizendo? Não adianta a Codesp, de repente, ser com influência política estadual e municipal. Ela tem que ser muito bem equilibrada. Nós temos grandes técnicos dentro da própria Codesp, que são pessoas de tradição, que eu acho que também devem fazer parte desse grupo de trabalho para se desenhar a melhor gestão que se possa vir a ter uma participação, obviamente, da União e também uma participação do governo federal, estadual, desculpe, e do governo municipal, mas também da entidade privada. Então, existem já modelos aí que podem ser muito bem copiados digamos, adaptados para a nossa realidade, mas não adianta correr e acabarmos entrando numa questão novamente de gestão política. Eu acho que isso, o fundamental é ter uma gestão balanceada, bem distribuída, com fundamento técnico-operacional. E profissional. Sem dúvida nenhuma. A profissionalização. Nós, no Santos Export, viajamos anualmente para visitar 2 portos, um ano 2 portos da América, outro ano 2 portos da Europa. Já fomos à Ásia também, visitamos os grandes portos do mundo que estão no continente asiático, mais especificamente na China. E na sequência do debate, o importante é que o debate foi para a mesa, rigorosamente está à mesa, o governo do Estado já está agindo por intermédio do governador Márcio França, que cabe a solicitação inicial. Aí surgiram várias ideias. O grande foco agora e a grande questão é o modelo, para justamente não cair, sai da política de Brasília e entra numa política. Surgiu uma ideia que eu acho que você vai concordar, mas isso dentro de conjecturas, não existe nada do ponto de vista prático. Foi uma ideia, uma reflexão que saiu durante o Santos Export. Por que não a última palavra ao Conselho de Autoridade Portuária? Sem dúvida nenhuma, o problema é... A ele, desculpe interrompê-lo, a ele caberia, digamos, viriam as indicações e o CAP homologaria ou não,
consequentemente, e depois o Conselho de Administração da Corsã. Não é uma ideia? Você que agora está no CAP? Eu acho que é uma ideia. É uma ideia e até uma ideia que ela seria muito bem-vinda para nós aí que participamos do CAP. O CAP, sem dúvida nenhuma, ele tem que voltar a ter aquela capacidade de decisão que o próprio nome diz, Conselho de Administração Portuária. Então, nós temos que ter a capacidade de poder participar realmente da administração portuária. Por quê? Os players, aqueles que usam o porto, aqueles que conhecem as implicações, que conhecem as dificuldades, que conhecem os caminhos que podem simplificar e melhorar a produtividade portuária, ali estão. Todos ali estão, até as autoridades ali estão dentro desse conselho. Então, eu acho que seria muito bem-vindo. Eu apoiaria essa colocação. Foi uma ideia que surgiu, desculpe, repito, por enquanto é só uma ideia, uma conjectura, mas foi uma ideia que também a mim me calou fundo, porque ali, hoje o Conselho de Autoridade Portuária, mesmo sendo apenas consultivo e não deliberativo, mas ele poderia votar, ali estão representados, como você disse, os players, os trabalhadores, o governo do estado, o governo do município. Ali há representantes de todos os setores. Então, a ideia seria, estado e municípios indicariam a diretoria e o Conselho de Autoridade Portuária faria uma sabatina e referendaria ou não, para depois, então, o CONSAD homologar ou não. É uma ideia para ser refletida, né, Mike? Eu tenho um outro ponto que acho que é fundamental, Márcio, é que a questão do retorno do capital produzido pelo porto. Eu acho que isso é um outro grande pleito que nós vamos ter. Não é possível mais que todos os recursos que são aqui gerados voltem 1% do capital gerado. Isso aí não tem. Nós temos que tentar fazer uma questão onde, na minha visão, seria uma divisão que, de qualquer forma, eu entendo a necessidade que o governo tem de desenvolver outras áreas portuárias, e muito bem-vindo, não tem problema nenhum, só que 50% ficaria ao governo central, né? 25% ao governo do estado e 25% no município. Dessa forma, nós teríamos capital alocado já para qualquer interveniência necessária e não teríamos que sair daqui com o pires na mão toda vez para pedir ao governo. E você sabe que o governo não tem dinheiro, nunca tem dinheiro. O governo não tem uma política de médio e longo prazo. Eles trabalham em questão de 4 anos. Só que no momento está pagando fogo. Então, eu acho que o Brasil tem que mudar essa mentalidade, nós temos que ter melhores planificações. Planificações têm que ser também muito bem feitas, estratégicas, com desenvolvimento sustentável. Esse é um ponto importante. Um dos nossos parlamentares, recentemente, no ano passado, até comentou isso. Um exemplo prático, nós temos mais 2 minutos antes do primeiro break. Ele disse o seguinte: nas concessões, por exemplo, com outorga, a outorga ficaria aqui, para investimento aqui. É mais ou menos isso que ele está falando? Isso, é exatamente. Isso? Não vai para o governo, porque de lá não vem absolutamente nada. Exatamente. Então, se você, a cidade, o Estado, é o que mais sofre com toda a movimentação das cargas. Por quê? Principalmente que toda a carga, hoje em dia, a porcentagem rodoviária é enorme. E a porcentagem do estrada de ferro é menor. Nós não temos hidrovias. Hidrovias também ainda falta muito se desenvolver. Nós vamos ter um seminário agora, semana que vem, que é muito interessante essa questão aí. Agora, é fundamental o governo poder ter... Agora, a aplicabilidade tem que ser ali comprometida. Não é que foi para o Estado, cai no caixa comum e aí você pulveriza. Isso não pode ser. Tem que ser focado com compromisso assinado e determinações com objetivos e metas e resultados. Nós vamos fazer o nosso primeiro break e voltamos para falar, principalmente também na área de granéis líquidos, que é a área específica de atuação do Mike Sille. Repito, ele é o diretor-geral da Stoltrab, uma das grandes empresas do Porto de Santos. Ele deu um gancho bom em hidrovia. A hidrovia está pronta, segundo o Alex Oliva, presidente da CODEF. De cara tem 25 quilômetros esperando a iniciativa privada e um potencial de 200 quilômetros, segundo o Alex Oliva. Voltaremos em instantes. Primeiro para falar de granéis líquidos, depois nós vamos falar também de hidrovias e eu quero falar com ele de dragagem. Me parece, pelo menos na minha ótica, até como membro do Conselho de Administração, que a dragagem, por enquanto, vai bem, obrigado. Voltaremos em instantes. Olá.
Voltamos com o nosso ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV, patrocínio da Unimed, maior cooperativa, a primeira grande cooperativa médica do Brasil, recentemente fez 50 anos. Muito obrigado ao prestígio da Unimed Santos. Estamos com o Mike Cili, diretor-geral da Stoltz Rabe, e também, rigorosamente, um membro da nossa Associação Comercial de Santos. Terminamos o primeiro bloco e eu falava que eu queria entrar na sua área específica de granéis líquidos. A gente recebe, antes das reuniões do CONSAD, um grande material para análise. E vem os dados de movimentação de carga. E vem aquela chamada pizza, né, que mostra a movimentação de cada setor. Eu fiquei impressionado. É quase 50% granéis líquidos no Porto de Santos, ou eu estou errado? Hoje, a movimentação. A movimentação total dá 46 e alguma coisa de quebrados. Né? E nós subimos do 30, que estava 35, e subimos a praticamente 50%. Quer dizer que granéis líquidos respondem por quase 50% na movimentação de carga. Certo. E depois, dentro da sua resposta, desculpe, para o leigo, o que é granel líquido? Granel líquido é qualquer coisa que seja líquida, desde água a Z. Qualquer coisa que seja líquida que se pode ser transportado e estocado. Mas aqui especificamente pelo porto? Especificamente no porto. Produtos químicos, fazem parte da indústria. Né? Você tem produtos alimentícios, né? Você tem também depois derivativos, você tem lubrificantes, você tem diesel, gasolina. Então são todos esses produtos líquidos a granéis que nós manuseamos. E principalmente hoje em dia, que é muito forte, por isso que aumentou a grande movimentação, que é os estoques estratégicos nacionais para gasolina e diesel, porque a Petrobras em si hoje em dia não consegue produzir todo o consumo nacional brasileiro. Então, estamos importando muito. E já com essa grande safra, agora que nós temos aí do álcool também, nós estamos exportando bastante também esse ano. Tanto é que todos os terminais estão, nesse momento, investindo. Existe, nesse momento, 500 milhões, mais ou menos, de reais que os terminais estão investindo. Nós, somente na Stoltz, fazemos parte desse pacote 60 milhões, estamos aumentando mais 12 milhões 12 mil metros cúbicos, para ficar mais simples para entender, né? E isso vai, obviamente, trazer maior emprego, maior, digamos assim, investimentos na região. Mike, eu acompanhei você, acho que 3 ou 4 ou 5, sei lá quantas reuniões, na defesa, principalmente também de infraestrutura de terra, na chamada região da Alemoa, lembra? Lembro. Fomos à prefeitura, há uma briga antiga, uma briga no sentido grandioso, uma disputa antiga, uma divergência antiga entre prefeitura e os empresários da área da Alemoa. E a prefeitura, 2 anos atrás, iniciou lá algumas obras para tentar resolver os problemas de infraestrutura. Resolveu ou ainda tem muita coisa pendente lá, Mike? É a questão cíclica de sempre. Se faz e aí se deixa de fazer. Aí você tem que lutar novamente e pedir para fazer. Não existe uma continuidade. É isso que o grande segredo, digamos assim... É o planejamento que você falou há pouco. Planejamento sustentável, acabei de falar isso aí. É fazer e continuar, né? Os terminais fizeram uma grande parte em função da toda a questão, né? Nós fizemos agora, acabamos aí na Associação Comercial, tivemos um grande seminário aí. 4.0. 4.0, tal, né? E é isso aí, hoje em dia nós temos que partir para essa rua. Os terminais hoje em dia já estão todos com seus agendados, já estão automatizados, já tem... Como você não tem uma área muito grande para crescer, você tem que rodar mais, você tem aí onde é que vem E isso é questão de porto, infraestrutura. Tem que ter infraestrutura. Se não tiver infraestrutura, a gente fica estagnado. Então, infraestrutura não depende somente de um segmento dentro dos segmentos. Ela depende da atuação de todas as participações do desenvolvimento urbano da cidade. Então, é fundamental que a gente possa ter uma continuidade de desenvolvimento aí na questão da Alemoa. A Alemoa é a porta de entrada e de saída do porto. Então, se não houver uma melhor distribuição, se não houver ali um maior controle do tráfego e de acessos e, digamos assim, de possibilidades de opções, com o aumento que já está previsto até 2030, eu posso dizer para você que nós vamos ter sérios problemas mais para frente. Bom, mas você que está lá na área, quero até a sua opinião. O município diz que efetivamente as obras foram iniciadas. O Estado também faltaria só a União. Me faz um resumo, a obra realmente já está efetivamente sendo executada ali na entrada da cidade?
que envolve diretamente sua área e sua empresa. O que está começando inicialmente é, obviamente, tentar desafogar e arrumar um pouquinho a Avenida Nossa Senhora de Fátima ali. Ali, quando chove, inunda tudo, então acho que a maior preocupação Drenagem. é a drenagem nesse momento. Era isso sim eles estão fazendo, a gente está vendo que está fazendo isso. Agora, depois virá a questão dos viadutos e depois a questão que ainda está pendente, permita-me aqui, alô, governo federal, cadê o nosso dinheiro daqui, que estamos esperando até hoje? Desculpe, eu tenho cobrado no CONSAD constantemente a participação efetiva do governo federal, porque é uma união, Estado, município e União naquela área, para executar a obra completa, não é isso? E a União realmente está faltando. E me desculpe um pouco essa chamada assim. Não, mas pouco... é assim, tem que dar. Outro dia eu estava no Sopesc, surgiu até o grito dos desesperados. É isso aí. Quanto tempo a gente está pedindo isso, Mike? Exatamente. Eu vejo o seu trabalho, Mike. Nós estamos discutindo isso daí, eu acabei de falar sobre a questão o Porto produz muito, o Porto entrega ao governo central, mas ele não retorna. O dinheiro vindo para essa execução da entrada do Porto Santos devia ser automático, não tinha nem que pedir, está aqui, não temos já alocado para vocês. Até por uma questão de comércio exterior e de balança comercial. Exatamente. De divisas, não é isso? Porto de Santos reflete o Brasil. Porto de Santos é um cartão de visita do Brasil. Então o governo tem que olhar com mais carinho, né? Nós entendemos que a Calha Norte tem que ser desenvolvida, a parte sul tem que ser desenvolvida, mas o Brasil realmente ainda hoje, ainda as entranhas do nosso interior, do desenvolvimento todinho, da parte da distribuição do nosso agrobusiness, tudo, ele parte ainda muito para o Santos e também a entrada e saída das nossas cargas energéticas, de produtos manufaturados, produtos de exportação, commodities, tudo, ainda é tudo por aqui e vai continuar sendo por aqui. Então, eu uso uma palavra, se não houver engenharia política, não vai funcionar. Engenharia política é vontade política e responsabilidade. Eu me lembro que o ex-prefeito Papa trouxe em um dos nossos seminários no Santos Export a Comissão de Transportes da Câmara dos Deputados, da qual ele participa. Participei, claro. E vários deputados não conheciam o conflito rodoviário. Quando eles viram aquele conflito rodoviário que tem ali perto da BTP, enfim, rapidamente, de uma maneira bem simples, quando o trem passa, o trânsito para, porque o trem corta e fecha a passagem dos caminhões. Eles ficaram abismados, eles não sabiam que um porto do porte de Santos tem um conflito rodoviário que não se resolve há quantos anos? Aquele é um dos grandes gargalos do porto, Mike. Sem dúvida. E o pior de tudo é 8h30 da manhã, meio-dia, meio-dia e meio, 5h30 da tarde. Eu já fiquei parado lá há 20 minutos. Você multiplica por 3... 60, uma hora. Uma hora, jogada fora. Uma hora de operação parada. Exatamente. E não somente isso, ninguém desliga caminhão e nada. Então você está consumindo sem gerar produtividade. Quer dizer, é um absurdo. Tem que pensar grande, eu já falei isso aqui. Nós temos que parar de pensar pequeno e parar muito curto. Nós temos que pensar grande e com boa planificação. Nós temos ainda 1 minuto, então eu só quero rapidamente, para a gente depois ir para o último break, infelizmente, depois temos mais um bloco. Se entrar na parte política, os candidatos estão aí. Algum deles lhe dá esperança, do ponto de vista de investimentos, principalmente no setor portuário? Poxa, você está fazendo uma pergunta muito difícil. Muito difícil. Não, mas você é uma pessoa inteligente, preparada, experiente, tem uma vivência incrível. Eu diria, se me permite, que nós temos que tomar Nós temos que tomar uma decisão corretiva, se me entende o que eu estou falando. Sim. Então, eu acho que o Brasil precisa realmente de uma correção. Ela precisa mudar o que está aí. Quem, como e quando, será falado agora nas eleições. Eu acho que existe um candidato aí que está, diria, bem colocado. Existem outros que têm mais experiência, existem outros que acham que vão resgatar o que teve no passado, o passado já passou, hoje em dia a questão política, econômica e global é totalmente diferente. Eu acho que o Brasil
necessita, nesse momento, de uma correção de rumo. Bom, nós vamos fazer um intervalo e voltamos para o terceiro e último bloco do nosso Acesso na TV, conversando com o amigo e grande empresário Mike Siles. Eu vou voltar conversando sobre a Stolthaven, queremos falar um pouco mais da Stolthaven, empresa que ele é diretor-geral há muitos e muitos anos, uma empresa que se caracteriza pelos investimentos quase que permanentes, e quero falar com ele também um pouquinho sobre hidrovia e sobre dragagem. Até janeiro o problema está resolvido. Voltaremos em instantes. Voltamos com o nosso Acesso na TV, terceiro e último bloco de hoje, infelizmente, com o Mike Siles, repito, ele que é diretor-geral da Stolthaven, uma grande empresa da área de granéis líquidos e também integrante da nossa associação comercial, seja como presidente do Conselho de Câmaras ou como presidente da Câmara Setorial de Granéis Líquidos. Falando um pouco da Stolthaven, e sempre que eu converso, participo das suas reuniões, a seu convite da Câmara Setorial, você sempre fala em investimento. Como é que está a Stolthaven nesse momento? Quais são os projetos dela de curto, médio e longo prazo? A Stolthaven, ela prima pela qualidade do serviço que ela presta, né? E o objetivo nosso é poder prestar serviços de alta qualidade e serviços estratégicos para os clientes que necessitam isso no Brasil. Nós agora continuamos, como acabei de falar anteriormente, investindo agora 60 milhões numa tancagem e já temos um outro projeto, quase 250 milhões previstos para 2020 e 2021. A melhoria é constante na qualificação de pessoal, na melhoria dos talentos que nós temos, né? O mundo hoje já está no 4.0, indo para o 5.0, então toda a parte de automação, a parte Hoje em dia, o homem, ele é mente sobre mente, ele deixou de ser mente sobre corpo. Então, é mente sobre mente. Hoje em dia, tudo é muito rápido e tudo tem que ser tomado em decisões, obviamente, com pessoas que têm uma grande capacidade de discernimento e toma de decisões assertivas. Então, você tem que mudar o seu pessoal, que estava muito acostumado a trabalhar muito mais, digamos, na mão, e trabalhar hoje em dia com equipamentos e com uma automação. Então, essa o investimento nosso é muito grande em treinamento, muito grande nas questões também focadas da segurança. É isso que eu ia falar. Eu fui lá, já estive com você, seu convite, já visitei 2 ou 3 vezes. 2 ou 3 É vezes. impressionante, amigos, o investimento da Stolthaven em termos de segurança. E foi impressionante, quero aqui dar o crédito, o trabalho desenvolvido pelo Mike Siles, independentemente de Stolthaven, que nós tivemos aquele grande incêndio no porto envolvendo uma empresa de nome, a Ultracar. Você foi importantíssimo. Aliás, naquela oportunidade eu aprendi até o que é o fogo estático e o fogo dinâmico. Lembra disso? Exatamente. Lembra disso? Lembro, Você que me ensinou. Aproveitando o gancho, nós também enviamos esse ano colaboradores nossos para a Universidade de Texas A&M, que é exatamente para se aprimorarem nessa questão de comandos estratégicos em questões de emergências. Então, o aprimoramento dentro da segurança, eu diria de todos os terminais, hein? Eu acho que é muito importante aqui, se me permite também, por favor, como membro do conselho lá da BTL, dizer que a BTL também se preocupou muito e fez um grande esforço, eu que faço parte da gestão do Consado hoje em dia, de focarmos realmente aos terminais, que os terminais tenham realmente a possibilidade de ter comandos estratégicos e que tenham realmente equipamentos e pessoal altamente treinado para qualquer emergência, porque você tem que aprender do que aconteceu. Eu acho que foi um grande aprendizado. E isso nos levou a um outro patamar, sem dúvida nenhuma. Falar um pouco de hidrovia, que você no primeiro bloco, en passant, citou. É uma boa opção. O Alex Oliva, presidente da Codesp, que aliás vem fazendo um bom trabalho em vários aspectos, ele disse que a hidrovia está pronta para iniciativa privada no primeiro momento, para 25 quilômetros, aproveitando rios, enfim, e depois com potencial para 200 quilômetros. É uma opção para o Porto Santos? Teoricamente, sim. Na praticidade, ele é mais complicado. Primeiro, nós temos um problema sério das nossas pontes. As nossas pontes são muito baixas e você não conseguiria atravessar com barcaças
Então você teria que fazer uma modificação nessas pontes que nós temos aqui. Totalmente estrutural. Tem que levar, teria que fazer outras pontes e tudo mais, porque lá no passado ela não foi feita para isso. Existe possibilidade, sim, na calha. Na calha do porto haveria possibilidade de você poder fazer movimentações de uma margem para outra ou longitudinalmente dentro do canal. Agora, aprofundar um pouco mais, eu acho que a melhor opção seria poder fazer a ligação também, fazer um porto, digamos, um porto Interlândia, realmente ali com Cubatão, ali, onde é que você poderia tirar cargas aqui do Porto da Calha, levar e distribuir lá em Cubatão e vice-versa. Eu acho que essa seria a primeira opção. A opção mais de ir para o lado, ali onde é que nós temos grandes áreas ainda possíveis aí para o lado de São Vicente e tal, aquela parte também ali de Casqueiro, eu acho que ali o negócio é um pouco mais complicado, requer todo esse trabalho de infraestrutura. Agora, em questões de hidrovias no interior do Brasil, sem dúvida nenhuma, nós estamos aí preparados e já se tem gente olhando e grandes investimentos, e isso, sem dúvida nenhuma, vai trabalhar muito em função da exportação pela Calha Norte. Eu acho que o Rio Paraná, Rio Tocantins, depois Amazonas Negro, tem que usar isso daí, isso não tem dúvida nenhuma. Isso é um grande potencial, não tenho dúvida nenhuma que isso aí já está saindo até, digamos assim, dos projetos e já está em andamento. Bom, nós estamos caminhando para o final. Eu gostaria de abordar com você, Mike, também levando em consideração a sua experiência, a questão da dragagem. A chamada dragagem da Secretaria Nacional de Portos demorou 3 anos, mas finalmente começou e terminava em julho. E houve já uma prorrogação até janeiro de 2019. Quer dizer que até janeiro de 2019 nós estamos com 13,20, houve a redução de 30 centímetros, chamado pé de piloto. Então, nosso calado operacional hoje é 13,50. É suficiente ou nós temos que avançar ainda mais? Os grandes navios estão aí, Mike. O 366. 366. Olhando no 366, você vai ter que avançar um pouco. Se você olhar hoje, ao que nós temos hoje, é aceitável. Não é o melhor dos mundos, mas é aceitável. Na parte dos petroleiros também, aceitável. Eu diria que nós estamos numa posição muito melhor do que há 3 ou 4 anos atrás. Isso aí, sem dúvida nenhuma. É verdade. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que foi uma grande batalha nossa, um grande esforço. Você trabalhou muito nisso também. Eu lembro muito bem de você dentro do CONSAD estar trabalhando nisso. E nós todos aí trabalhamos olhando nessa questão. Eu acho que é fundamental. Existe aí uma ideia de se levar a 17, mas eu acho que isso... O chamado Santos 17. Santos 17, eu acho que isso aí... o enrocamento ainda tem... Nós não sabemos o que tem, digamos, no baixio, né, no enrocamento. Nós temos um problema sério que é a Pedra de Tefé, que é um enrocamento entre a Alemoa e a Ilha Barnabé, isso tem que ser resolvido também. E também a calha subindo para áreas lá do Cubatão, que isso também vai necessitar de uma constância ali, porque ali você tem muito sedimento, né? Aquela área é muito sedimentosa. Você chegando mais para baixo não tem tanto sedimento, mas lá em cima tem muito sedimento. Então a dragagem vai bem, muito obrigado. Qual é o segredo? Continuar e melhorar, não parar. É verdade, progredir sempre. Mike, infelizmente nosso tempo acabou. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, você sempre acrescenta, sempre ao seu estilo, que eu gosto. Alô, governo, ele falou aqui, alô, governo, e eu faço também, vou engrossar esse... Alô, governo, vamos agir, não só do ponto de vista municipal, como estadual e federal. Federal em termos de grandes investimentos e municipal também em obras de infraestrutura ali na região da Alemoa. Muito obrigado, Mike, eu tenho certeza que voltaremos em breve a conversar. Considero você um grande profissional e principalmente um grande amigo. Até a próxima, Mike. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você hoje. Um abraço, até a próxima. Um abraço a todos os seus telespectadores. Muito obrigado.